Olá, queridos traders. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da teoria de Dow, tá ok? A teoria de Dow, no estudo do mercado financeiro, ele começa a nos conectar, basicamente, com o mercado, né, com a análise gráfica do mercado que nós estamos. Tá ok? Dow foi muito importante para isso e seus estudos ainda norteiam as técnicas, né, e as teorias que a gente tem até hoje, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para os estudos. Vamos lá. Teoria de Charles Dow, tá? Bom, primeira coisa importante a falar é que antes de Dow, o mercado aceitava predominantemente a análise fundamentalista, né? A análise baseada nos estudos a longo prazo e com base nos estudos de empresas, notícias relevantes e projeção de resultados. Imagine, pessoal, que nessa época não tinha nenhuma possibilidade do mercado aceitar análise técnica, análise que hoje nós chamamos técnica, tá? Que é a análise baseada nos gráficos, tá bom? E mesmo atualmente ainda existe uma distância das análises fundamentalistas, né, e as chamadas análises técnicas, né, que são essas que são baseadas em gráficos. Tá? E mesmo os especialistas ou os analistas de mercado, eles trabalham de forma diferente entre fundamentalismo e análise técnica. Tá? Charles Dow, na verdade, foi um dos fundadores do Dow Jones Financial Services. Tá? Era um estudioso de mercado, em especial do mercado baseado na análise gráfica, tá certo? Hoje chamado de análise técnica. Vocês imaginam o seguinte, que nós estamos falando, Dow faleceu em 1902, tá? E certamente, né, a análise dele, as teorias, tem mais de 120 anos. Você imagina, há mais de 120 anos atrás, né, chegar alguma pessoa e dizer o seguinte, olha, vocês que estão baseados aí na análise dos resultados da empresa, nas projeções, nos balanços, e para mim esquece tudo isso, eu vou trabalhar somente com análise técnica. Que barreira não era nessa época, tá? Os seus estudos da época, né, se tornaram a base das análises técnicas atuais, e são até hoje, tá? E sua preocupação nos estudos estavam apenas relacionadas com a variação dos preços. E talvez aqui esteja a grande sacada de Charles Dow, porque essa percepção de importância dos preços no seu estudo para a época, tá certo? Onde ele tirava todas as demais variáveis que ele julgava não importar, né, fazia com que ele focasse mesmo na variação, tá? Na expectativa, nas repetições de variações, né, tá, do preço através dos gráficos, tá bom? Ele utilizava análise gráfica para a interpretação dos movimentos e depois de muito estudar e observar os movimentos dos gráficos, ele criou suas teorias, né, que até hoje são utilizadas. Tá? Ele, como eu falei, né, foi um revolucionário na época. Tá? E aí, quando a gente fala de teorias de Dow, vamos começar já pela teoria, a primeira teoria dele. Tá? Ele percebeu que o mercado, tá? Quando ele trouxe para o gráfico, você imagina que mesmo na época não tinha os gráficos, tinha os valores que o pessoal trabalhava, né, das empresas, mas isso não era cotidiano se trabalhar com esses valores nos gráficos. Mas ele trazendo para os gráficos, ele percebeu que o mercado tinha três tendências, né? A primária, a secundária e a terciária. A primária sendo uma tendência de grande duração, né? A secundária sendo importantes reações que interrompiam essa tendência primária, que hoje nós chamamos de pullback, tá certo? O mercado reconhece com o termo pullback, né? Nós temos uma tendência, por exemplo, de subida, existe um pullback, uma queda, para depois ele continuar a subir, ou o inverso, nós temos uma tendência de queda, o mercado dá uma leve subida e depois volta a cair, tá certo? E ele percebeu ainda que tinha uma tendência que ele chamava de tendência terciária, que eram pequenas oscilações dentro desses movimentos, tá? Hoje nós chamamos, em alguns casos, até de ruídos, tá ok? Materializando um pouco isso no gráfico, tá? E conectando com o que nós vamos ver no dia a dia, tá aqui, ó. O Dow, nessa primeira teoria dele, ele pensou o seguinte, olha, nós temos aqui, e aqui eu posso estar com um mercado que tenha uma representação de vários meses, tá, pessoal? Que é o caso aqui, tá? Isso aqui é Bovespa, no caso, eu tirei uma
uma imagem do Bovespa de vários meses para a gente materializar essa teoria dele. Então, em amarelo nós temos a tendência primária, que é uma tendência de subida, tá certo? De alta. Em roxo nós temos a tendência secundária, que ela, na verdade, interrompe, né, essa tendência primária, né, uma reação importante que acaba interrompendo, e depois ele volta a subir, claro. E temos a tendência terciária, que é essa movimentação dentro da secundária, tá? ou fora, não importa, mas são movimentações pequenas, tá? Que a longo prazo não afetam tanto o resultado. Tá? No nosso caso, que atuando como day trade, tá? Ou seja, fazendo operações que abrem, que fecham no mesmo dia, essas tendências terciárias, elas também são importantes para os nossos estudos, tá bom? Ok. A segunda teoria que Dow trouxe foi o seguinte: o volume acompanha a tendência. Sempre que temos uma movimentação maior para cima ou para baixo, de alta ou de queda relevante, nós percebemos o volume de transações, que o volume de transações ele aumenta. Tá? O volume não vai ser um item que nós vamos utilizar na técnica que vai ser explicada aí ao longo do curso. Tá? Mas, de fato, a gente pode observar isso daí até hoje. Quando o volume aumenta de fato, tá? Ou a queda ou a subida de um determinado ativo. Tá? O mercado reage a esse volume. A terceira teoria que nós destacamos aqui, né, é que as tendências possuem 3 fases. Tanto faz ser a tendência de alta como a tendência de baixa. O que muda, na verdade, são os nomes. Tá? A tendência de alta, ela possui as fases de acumulação, subida sensível e estouro. Hoje nós chamamos esse estouro de euforia. Tá? Assim como a tendência de baixa, né, tem 3 fases, né? A distribuição, o pânico, o colapso, tá? E a baixa lenta, tá? Materializando um pouco mais em um gráfico real, tá ok? Nós teríamos aqui o seguinte, ó, né, as 3 tendências, né, no caso da subida, seria acumulação, subida sensível e estouro, tá? Então nós conseguimos materializar essa teoria nos gráficos que a gente vê hoje. Se por curiosidade vocês pegarem lá o gráfico da Bovespa, escolher algum ativo, vocês sempre vão perceber que existem até hoje esse comportamento, né? Acumulação, subida sensível e estouro para a tendência de alta. E na tendência de baixa, tá? Nós também possuímos 3 fases: a distribuição, o pânico, tá? E uma queda lenta, tá? O pânico que hoje nós chamamos de colapso e a queda lenta. Tá? Então, por aqui já dá para ver, pessoal, que mesmo sendo há mais de 120 anos, né, que essas teorias foram levantadas, né, criadas por Dow, elas são úteis até hoje servem de base. É evidente que, em alguns casos, né, houveram alterações dessas teorias, né, ou melhorias dessas teorias, mas ainda com base no que foi descrito lá atrás por Dow. Ok? Bom, dito isso, vamos para a quarta teoria de Dow. A quarta teoria de Dow, ele fala que os preços descontam tudo. Tá? Então, eles descontam as notícias, os balanços, os resultados, os riscos, poderia dizer aqui também os boatos, tá ok? E lembre-se, o preço é a base do estudo, como a gente viu no slide anterior. O preço é a base do estudo da teoria de Dow. Ele faz a análise do preço, especificamente do preço. E como ele diz que o preço desconta tudo, ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, que o que a gente consegue perceber nos gráficos já refletem as notícias, tá? Já refletem os resultados, os balanços, os riscos da empresa. Então, todo esse conjunto de informação que pode afetar o gráfico ou afetar o preço de uma empresa ou de uma ação ou de um ativo já estão refletidos no gráfico, tá ok? Isso é muito importante, tá? Bom, e a quinta teoria que eu destaco como importante dele, né? Existem outras teorias, mas essa aqui é a quinta que eu coloquei aqui,
vai ser a última que nós vamos falar, tá? Mas não menos importante, é que as tendências são válidas até que haja um sinal de reversão, tá? Como assim? Tá? Vamos pegar o exemplo aqui, tá? E esse desenho aqui fui eu mesmo quem fiz, tá? Vamos lá, de uma movimentação gráfica, né, que é cotidiana, que a gente vê que acontece a todo momento, que a gente pode inclusive pegar um exemplo no gráfico direto aí, tá? Nós temos aqui nesse exemplo uma sequência de quedas, tá? O que nos faz crer que estamos numa tendência de queda, pelo menos nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Então, estamos numa sequência de quedas. Quando que essa sequência de queda ela muda, né, e começa a subir? Quando eu tenho um sinal de reversão. E que sinal de reversão é esse? O sinal de reversão passa a ser este candle aqui, este candle verde, passa a ser o meu sinal de reversão, tá? Que lá fora nós chamamos de trigger, e aqui no Brasil a gente pode traduzir e chamar de candle gatilho. Então, este candle gatilho é que dá o sinal de reversão deste movimento que nós estamos acompanhando de queda, tá? E aí o gráfico vem subindo, tá? Considerando o mesmo exemplo, qual é o outro sinal de reversão desta subida? Seria este candle aqui. Por que este candle, tá? Porque este candle é o primeiro candle que fecha abaixo do candle anterior. Nós temos o candle de subida, esse é o primeiro que fecha abaixo do candle anterior. Assim como esse verde aqui foi o primeiro que fechou acima do candle anterior. Os outros candles sempre fechavam, ó, abre em cima, fecha embaixo, abre em cima, fecha embaixo, abre em cima, fecha embaixo, tá ok? E não rompe, o mais importante, ele não consegue romper o topo anterior. Esse aqui abre embaixo, fecha em cima, ele já mudou o comportamento. Então, ele dá o sinal de reversão. Esse aqui também dá o sinal de reversão. Esse aqui eu coloquei propositalmente aqui. Esse aqui seria um sinal de reversão? Não. Por que ele não seria um sinal de reversão? Porque apesar dele ser negativo, ele não tem rompimento nem de topo, nem de fundo. Principalmente de fundo, tá? Para reverter para uma queda. E aí eu tenho mais um aqui que abre embaixo, fecha em cima. Esse outro abre embaixo, fecha em cima. Tá? Esse aqui faz o quê? Ele abre em cima e fecha embaixo esse candle. Ele fecha negativo com um rompimento, né? O fechamento dele é abaixo do fundo do candle anterior. Então, ele acaba sendo um candle que nós chamamos de candle gatilho. Pessoal, gravem esse conceito. Nós vamos falar muito de candle gatilho durante nossos estudos, tá? Eu diria até que vai ser uma das bases, tá? Um dos pilares das nossas técnicas de operação, tá? É claro que vai ficar um pouco mais complexo, né, falar de gatilho, mas é importante que nesta fase do curso vocês tenham esse conceito muito claro na mente de vocês, tá bom? Bom, aqui ele vai caindo, a gente poderia até identificar um novo candle gatilho, que seria este verde aqui, tá? Uma vez que todos têm o mesmo comportamento, vai fechando abaixo do fundo anterior, tá certo? E este candle aqui, ele mostra um movimento diferenciado, ou seja, ele já é um candle positivo e fecha acima do candle anterior, tá ok? Ok. Bom, só para antes de passar para um desenho de um gráfico, um pedaço de um gráfico real para a gente observar tudo isso daqui, uma coisa que eu queria falar a vocês, tá? Ao longo de nossos estudos, todo movimento, tá? É uma tendência, né? Representa uma tendência e todo candle ou todo movimento, né? Que o candle faz na sua formação, tá? Ele começa aqui, por exemplo, esse candle aqui negativo, ele começa aqui em cima, ele vai caindo e termina aqui embaixo. Todo esse movimento representa também uma microtendência, tá? E daí nós podemos associar as teorias de Dow, né, que a gente estava falando, com microtendências, como microanálises, enfim, a gente vai expandir isso aqui um pouco mais de uma forma mais explorativa nos próximos cursos, tá? Nas próximas aulas. Bom, vou trazer isso aqui para um exemplo real, tá? Vamos materializar num pedaço de gráfico real que a gente vê. Isso aqui eu peguei um exemplo qualquer, tá? Da movimentação do índice, tá? Em algum dia que eu não preciso não verifiquei qual, somente para a gente observar isso daqui que a gente está desenhando como teoria. Então, ó, ele vem subindo, aí ele cai. O que é esse sinal de reversão nesse caso aqui? Na verdade, este candle que acaba se formando, tá? De forma negativa. Deixa eu pegar aqui e botar para vocês para a gente
conseguir, ver se a gente consegue marcar isso. Bom, vou pegar aqui essa ferramenta e nós vamos tentar marcar isso daqui. Vamos lá. Tá? Eu vou apontar aqui de azul aquilo que seria esse, que ele chama de sinal de reversão, tá ok? Sinal de reversão. Lembrando que essa teoria é: tendências são válidas até que haja sinais de reversão. Então, esse aqui seria um sinal de reversão. Por que esse aqui seria um sinal de reversão? Porque ele abre aqui em cima, mas ele finaliza, né, ele fecha abaixo do fundo do candle anterior. Tá? E aí ele vai descendo. Aqui embaixo, qual é o outro que seria um sinal de reversão? Tá? Aqui eu poderia chamar um sinal de reversão, porque ele vem caindo e aqui ele sobe, tá? Apesar da subida ser curta. Né? Aí ele vem, cai de novo, aí ele começa a subir, esse aqui dá um sinal de reversão, ele fecha mais alto que o anterior, tá certo? Aqui a mesma coisa, esse aqui dá um sinal de reversão, ele é um candle negativo, fecha abaixo do candle anterior. Esse aqui é um sinal de reversão, ele fecha acima. Esse aqui é um sinal de reversão, esse aqui é um sinal de reversão, ele fecha abaixo do candle anterior, tá certo? E abaixo do candle positivo que vinha antes, tá certo? E assim vai, tá, pessoal? Se vocês pegarem o gráfico e começarem a tentar identificar esses sinais de reversão, vai ser um exercício muito importante para que a gente possa evoluir nas próximas aulas. E a gente vai aprender como a gente trabalha, como nós trabalhamos com esses sinais de reversão. E, na verdade, mais que isso, quais são os sinais de reversão que são importantes, tá? A gente vai perceber uma série de sinais de reversão, alguns são verdadeiros, outros são falsos, outros têm um alvo muito pequeno, outros não conseguiremos trabalhar pela questão do risco, tá? Mas vamos identificar quais são esses sinais de reversão que são importantes, tá? Levando em conta toda essa teoria que nós falamos aqui, tá ok? Então, um exercício interessante é pegar o gráfico e começar a identificar esses sinais de reversão. Ok? Pessoal, nós iniciamos uma nova fase nesse nosso estudo, tá certo? Essa nossa nova fase, basicamente, é voltada para a aplicação prática de tudo que a gente vai vendo diretamente no gráfico. A partir de agora, a gente vai falar um pouco mais das estruturas do mercado, dos gráficos, da formação dos gráficos. E é muito importante que, de agora em diante, vocês estejam muito alinhados, tá certo? Com as aulas anteriores, porque a gente vai ter uma evolução contínua, tá? Eu diria até que exponencial dessas teorias, dessas aplicações. E se vocês perderem a teoria de uma aula anterior, pode ser que lá na frente ele faça falta, tá? Eu dei o exemplo aí, por exemplo, da teoria, da quinta teoria. Eu falei, por exemplo, de candle gatilho, o que é candle gatilho. Nós vamos explorar mais esse tema de candle gatilho em outras aulas. Teremos aulas específicas para falar de candle gatilho, tá? E de sinais de reversão. Mas é importante que esse conceito já esteja com vocês, tá ok? Mais uma vez, obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.